Olá, seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina com a equipe Infolição. Lembre-se de nos acompanhar em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e nos nossos grupos do WhatsApp. Siga a nossa recapitulação no nosso canal do YouTube. E lembre-se, curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo, então, uma oração. E para iniciar o nosso estudo, logo após a oração, o nosso amigo, o pastor Bruno Flávio. Faça oração conosco, pastor. Senhor nosso Deus, nós rogamos a Tua presença agora em nosso meio, que o Teu Santo Espírito nos guie nessa recapitulação e nos abençoe de maneira que nós possamos compartilhar informações importantes para que cada professor de escola sabatina ajude os seus alunos a aprenderem mais a Tua palavra. Guia no Senhor agora e também seja com quem está nos assistindo, onde quer que estejam, no momento em que estiverem. Isso nós pedimos desde agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Infolição e vamos começar aqui com a nossa lição de sábado. E aqui, já começando aqui a nossa lição de sábado aqui, adoração no contexto da educação. E nós vamos ver aqui logo na nossa Infolição falando que a adoração, melhor dizendo, faz parte da natureza humana. Mas a necessidade de adorar foi distorcida pelo pecado. E como adoradores nós podemos escolher entre adorar a Deus e adorar da forma correta e não adorar a Deus ou não adorar da maneira correta. Agora, é muito importante a gente considerar o verdadeiro sentido de adoração e perceber que adorar a Deus está intimamente ligado com adorar da maneira correta. Existem alguns textos bíblicos, e a gente vai vendo isso, a maneira que a Bíblia trata sobre a adoração é uma maneira um pouco diferente de como a gente está costumeiramente habituado. Nós somos muito influenciados por algumas escolas de pensamento, em especial, que dão uma ênfase grande, o liberalismo teológico que dá uma ênfase grande nas emoções, em como a gente se sente. Isso ali vem desde ali do tempo do século XVIII até aqui, de maneira que muito da maneira como nós enxergamos a adoração, ela já está um pouco meio que eu diria contaminada com essa noção um pouco mais atual, um pouco mais moderna até, do que a gente entende por adoração. E alguns textos bíblicos vão mostrar que a adoração ela é intimamente ligada à submissão. Então, a palavra adorar na Bíblia, ela tem um sentido, na verdade, ela é uma tradução para uma outra expressão que nós usamos que quer dizer se prostrar. Então, quando alguém adora, alguém está se prostrando a alguém. Então, por exemplo, e eu tenho aqui alguns textos bíblicos que eu gostaria de colocar aqui. Por exemplo, nós vamos ver aqui em 2 Crônicas 29 e 28, que vai dizer o seguinte: então toda a congregação adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam, e tudo isso continuou até acabar o holocausto. Também no Salmo 65, verso 4, diz assim: toda a terra te adorará e te cantará louvores, e eles cantarão o teu nome. Perceba uma coisa importante. Nesses dois textos, nós temos a menção dizendo que haveria adoração e louvor. Ainda que o louvor ele possa estar inserido na adoração, a adoração ela é diferente do louvor, porque a adoração ela implica em se submeter. Tanto é que nós vamos ter alguns textos bíblicos, como a gente vai ver ali em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 20, nós vamos ver algumas alusões mostrando que as pessoas elas se prostravam diante dos reis da mesma maneira que elas adoravam a Deus. Claro, não estou dizendo aqui que os reis deveriam ser adorados, mas o que nós vemos aqui é que o povo deveria lidar com Deus como um soberano. Então, adorar a Deus implica em você se submeter a Deus, você se entregar de maneira completa para o que Deus pede. Por isso, não se engane, adorar da maneira correta é a única maneira de verdadeiramente adorar. Se você quer adorar a Deus, mas você não quer obedecer o que Deus fala, você não quer andar nos caminhos de Deus, você não vai estar adorando a Deus, você não vai estar se submetendo. Então, estabeleça um relacionamento
de submissão com Deus. Entenda que Deus é o seu Senhor e adore Ele com sua vida. Obedeça ao que Ele tem a dizer e faça da maneira correta. Agora, já prosseguindo também para a nossa lição aqui de domingo, nós vamos ver aqui que todos adoramos alguma coisa. E a gente tem como pano de fundo dessa visão de que todos nós temos alguma coisa para adorar, a história de Daniel no capítulo 3. E essa história é uma história muito bonita, um testemunho belíssimo que nós temos desses três jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e a resposta que eles deram a Nabucodonosor. Esses três jovens, nós vamos ver que eles foram colocados com um desafio. Eles deveriam adorar uma estátua de ouro, né, que o rei Nabucodonosor fez em resposta ao sonho de Daniel 2. Ele fez uma estátua que tinha, ela completa, era o mesmo metal que era feita a cabeça do sonho de Daniel 2. Ou seja, Nabucodonosor estava dizendo, eu sou o Senhor da história e não Deus. Ao mesmo tempo, eles decidiram não adorar, não se submeteram, eles adoraram ao Deus verdadeiro, não se submetendo a Nabucodonosor, e eles não duvidaram da providência divina e não tiveram medo da morte. Agora, quando nós olhamos para o texto bíblico de Daniel 3, e a Bíblia ela tem algumas maneiras de chamar a nossa atenção. Quando eu vou ler um texto hoje em dia, como é que esse texto vai chamar a nossa atenção? Vai ser colocado em negrito, não é? A gente coloca ali às vezes um sinal de exclamação, alguma coisa desse tipo. Mas na antiguidade a gente não tinha esses recursos. Então, o que os autores bíblicos, o que os escritores bíblicos usavam para chamar a nossa atenção para algum aspecto em especial? A repetição. Então, em especial no hebraico, a repetição é um fenômeno muito utilizado. Ele vai aparecer em paralelismos e algumas outras estruturas, dentro da poesia, por exemplo. E aqui nós vamos ter algumas repetições muito constantes. E se você for ler Daniel 3, eu recomendo que você faça isso, você vai perceber isso claramente, que vai ficar um pouco até cansativa a leitura. Então você vai ver que vai ser repetido várias vezes os oficiais de Nabucodonosor, como dizendo em relação aos sátrapas, prefeitos, governadores, juízes. Então nós vamos ver no verso 2, no verso 3 e no verso 27, uma lista repetindo isso. Também falando sobre povos, no verso 4, no verso 7, no verso 29. E os instrumentos musicais. Interessante, que várias vezes são repetidos instrumentos musicais. Como nós vamos ver, repetindo no verso 5, no verso 7, no verso 10 e no verso 15. É uma repetição até chata. Mas o interessante é, Nabucodonosor, ele domina os instrumentos musicais, ele diz que os instrumentos têm que ser tocados, e os seus instrumentos humanos, os seus servos, deveriam reagir adorando a estátua, ou seja, prestando indiretamente um culto ao próprio Nabucodonosor, para que eles se humilhassem ali diante daquela estátua e se submetessem ao rei. E durante todo o percurso é feito essa sequência. Tocam os instrumentos musicais, Nabucodonosor faz referência aos instrumentos musicais, e todos aqueles instrumentos humanos, os sátrapas, governadores e prefeitos, eles se submetem a Nabucodonosor, e Sadraque, Mesaque e Abednego não se submetem. E como consequência disso, no final do capítulo, nós vamos perceber que os instrumentos musicais ficam em silêncio, o nome de Deus é exaltado, e nós vamos perceber que agora os instrumentos humanos, né, os sátrapas, os governadores, os prefeitos e todos aqueles que foram feitos referências várias vezes, eles agora adoram ao Deus verdadeiro. Então, todos nós temos alguma coisa a adorar, a quem nos submetemos. E nós temos a mesma escolha de adorar qualquer outra coisa, ou pessoa nos submeter ao dinheiro, ao sucesso, ao trabalho, ou nós nos entregarmos a Ele verdadeiramente, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, se submetendo apenas ao Deus verdadeiro e adorando a Ele, e não se permitindo ser instrumento nas mãos de qualquer outro falso Deus. Bem, nós vamos continuar agora, e eu queria passar aí, então, para o nosso amigo Moraes. Então, Moraes, a lição agora de segunda, fica com você. Muito bem, obrigado, pastor Bruno. Eu tenho um texto aqui que me chama muita atenção, que está lá em Juízes 2:10. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. A adoração, ela tem um tripé. Se você vê aqui a observação, o que o Arada fez, que diz assim que
analisarmos ao Salmo 78, 1 a 7, que foi escrito por Asaf, né? É fácil perceber que esse cântico de louvor destaca a importância disso. Nenhum livro fala de adoração tanto quanto o Salmo, né? Salmo fala muito de adoração. E esse Salmo, ele fala desse tripé. E você consegue enxergar claramente aí quando diz, eu vou ler de forma invertida, lembrar que Deus nos livrou do passado e pode nos livrar hoje. Obedecer e confiar em Deus acima de todas as coisas. Transmitir adoração a Deus para gerações futuras. Muito bem, o que é que fez uma nação esquecer de Deus? É justamente essa questão, o último passo, que é a transmissão. Dentro da adoração, nós temos que lembrar o que Deus fez. O Salmo, ele cita lá várias coisas que Deus fez, e é em cima do que Deus fez que brota o sentimento de adoração. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia e poder relembrar do que Deus fez. É muito difícil o espírito de adoração surgir de nós se nós não temos contato com os feitos de Deus do passado. Se o indivíduo não lê a Bíblia, ele não tem vontade de adorar, porque nós acabamos esquecendo do que Deus fez. E, ao esquecer do passado, nós tememos o futuro. Portanto, lembrar do que Deus fez é fundamental para uma boa adoração. Mas a lembrança, ela é subjetiva, né? Ela, se não executada, não adianta você lembrar. Você tem que obedecer. O verso 7 e 8 diz, obedecer e confiar em Deus acima de todas as coisas. A boa adoração é a execução exata da vontade de Deus. E o tripé dos tripés, um dos pés mais importantes desse tripé é a transmissão, né? Você contar. O texto, ele sugere, é uma ordem que Asaf dá, né? Que nós devemos contar o que Deus fez. Lembrar, obedecer e transmitir. Nós pecamos muito nessa questão da transmissão da adoração. A nossa adoração, ela está muito envolvida no contexto cultual, da liturgia. Mas a gente não pode esquecer que o tempo todo somos adoradores, em casa, com a família, no trabalho. E viver uma vida de adoração e obediência é uma forma de transferir, de transmitir essa adoração. Já na parte de terça-feira, tem um dos textos mais complexos que eu acho de explicar, que ele é muito subjetivo, adorar em espírito e verdade. O nosso autor, que não está conosco hoje aqui, o Eduardo Arada, ou Harada, ele inicia dizendo o seguinte, para a mulher do poço, Jesus disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí ele diz, o que significa isso? O próprio autor aí, ele sugere, diz o seguinte, adorar em espírito vem do amor a Deus, da experiência de conhecê-lo pessoalmente. E diz ainda, adorar em verdade vem do conhecimento correto de Deus, de saber que ele é e o que exige de nós. Muito bem. O que a gente tem que ver o contexto da conversa com Jesus e essa mulher é que, aparentemente, essa mulher não é uma mulher leiga. Ela tem um pouco de conhecimento da história do seu povo. O contexto muito atrás é que nós tínhamos, por exemplo, as 10 tribos que Jeroboão criou, 2 altares para concorrer com o altar do sul, a tribo de Judá. E, ao longo do tempo, aquilo que era uma aberração, a adoração nos templos pagãos, se tornou, de repente, uma coisa corriqueira. Então, ficou a forma de adorar no norte, com as 10 tribos, e a forma de adorar no sul. Jesus encontra com essa mulher, e aí surge o conceito de adoração, né? Será que a adoração só deve ser feita no templo de Israel? E agora essa mulher está conversando com alguém que, quando morreu, ele eliminou todo tipo de adoração sacrificial, todo tipo de adoração cerimonial. A morte dele jogou por terra aquela adoração no Templo do Sul. E no ano 70, com a invasão de Judá, o templo foi literalmente derrubado. Jesus, ele invalida
a liturgia do templo, no ano 31, com a sua morte, e o templo é invalidado com a sua queda no ano 70. E aí agora faz sentido o que Jesus, então, dialogou com essa mulher. Primeiro, que a adoração em espírito, ela não tem a que ver com geografia ou com o templo, com o espaço geográfico ou até com o templo. A adoração em espírito pode ser praticada pelo indivíduo aonde ele estiver. E é isso exatamente que Deus estava falando sobre essa adoração em espírito, que o futuro ia permitir que o indivíduo pudesse adorar a Deus em espírito na sua casa, no trabalho, aonde ele estivesse. O autor termina assim: o espírito, sim, a verdade pode levar a um sentimento barato. A verdade sem o espírito pode levar a um formalismo morto. Então nós temos sempre, quando se trata de adoração, nós temos sempre os extremos. Tem um indivíduo que ele adora sentindo Deus, sem nenhuma cognição, sem nenhum espírito de obediência. Ele sente Deus, não importa se a igreja que ele frequenta obedece os mandamentos, não importa se o pastor é um homem consagrado, o importa é que ele entra na igreja e sente a Deus, sem se preocupar com obedecer seu mandamento. Esse é o extremo do sentimentalismo, né? Que é a teologia do sentimento do encontro. E o outro extremo é quando o indivíduo coloca a razão de uma forma assim muito exacerbada, quando o formalismo, a forma, o jeito de adorar sobressai o sentimento, sobressai o coração. Nós temos que fugir desses dois extremos. Tá? Nós temos que entender que adorar a Deus em espírito é fazer exatamente o que Deus exige que nós sejamos, né? Que Ele exige de nós. Tudo bem? Eu quero agora passar para o pastor Pablo o comentário de terça e quarta. Obrigado, pastor Moraes. Continuando aqui o nosso tema, a lição desse trimestre trata do tema da educação e redenção. E nessa semana nós estamos estudando a adoração no contexto da educação. E nesse tema de quarta-feira, a beleza da santidade. É interessante que o texto de 1 Crônicas 16, 1 a 36, ressalta alguns aspectos importantes da adoração. É o contexto de quando Davi, o rei Davi, estava transportando a Arca da Aliança para o santuário. Nesse tempo, a Arca estava na casa de uma pessoa e Davi preparou, né, o tabernáculo para receber a Arca da Aliança. No capítulo 16 de Crônicas, nós encontramos o rei Davi levando a Arca da Aliança de volta para o santuário. Nessa época, tempos anteriores, a Arca havia sido tomada de Israel e passou um tempo, né, em uma residência, e Davi estava retornando a Arca para o seu devido lugar. Mas quando nós lemos em capítulos anteriores, a Arca da Aliança havia sido primeiramente transportada pelo rei Davi de maneira diferente àquela que Deus havia orientado a que os sacerdotes levassem, né? A arca estava sendo conduzida em carros de boi, né? Conduzida ali, escoltada por soldados, e aconteceu aquele incidente em que o soldado tocou na arca, morreu, e um momento que era festivo, um momento que era de alegria, acabou se tornando um motivo de pesar, de grande tristeza para Israel e de grande temor. No capítulo 16, nós encontramos Davi novamente levando a arca, mas da maneira que Deus havia orientado, da maneira que Deus havia pedido que o seu povo fizesse, né? Os sacerdotes conduzindo a arca, com os varais colocados nas argolas da arca e carregados sobre seus ombros. Essa é uma história muito interessante, porque nos traz novamente à luz a importância de adorarmos a Deus da maneira que Ele orienta, da maneira que Ele ensina. A beleza da santidade
está em adorá-lo da forma que ele orienta, da forma que ele deseja ser adorado. O pastor Moraes citou alguns exemplos aí de pessoas que querem adorar a Deus, que querem louvar a Deus, que querem servir a Deus à sua própria maneira. Podemos fazer isso. Somos livres para servir a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus da forma que bem entendemos. Mas Deus não se agrada de um louvor que não está dentro dos moldes que ele mesmo orientou. E voltamos lá para Caim e Abel, né? Cada um apresentou ali, deu o seu melhor, mas apenas um fez da forma que Deus orientou. Então, a adoração a Deus, ela traz alegria, ela promove alegria, ela desperta alegria na nossa vida, porque uma pessoa que é grata, uma pessoa que reconhece a bondade, a misericórdia de Deus em sua vida, ela manifesta essa alegria através da adoração. Mas essa adoração, embora festiva, embora com muito regozijo, com muita alegria, ela não deixa de ter o respeito. Então, a alegria e o respeito são faces da mesma moeda. A alegria e o respeito, elas são indissociáveis na adoração. Então, a beleza da santidade de Deus, ela se encontra na adoração que é proposta por Ele, da forma que Deus orienta. E é muito importante que isso seja ensinado, que isso seja repassado, que isso seja transmitido. Adorar a Deus não é simplesmente prestar um culto a Ele. Adorar a Deus é prestar um culto nos moldes que Ele nos ensinou. Certo? Né? A adoração a Deus, ela deve fazer parte de um equilíbrio. Então, a alegria que sentimos ao adorar a Deus, ela não deve nos levar a desrespeitá-lo em suas exigências. E o respeito que nós temos por nosso Deus, ele não deve tirar a alegria em adorá-lo. Então, alegria e respeito, elas não são uma coisa que se chocam, mas são coisas que se complementam na adoração. Continuando aqui, quinta-feira, idolatria na adoração. Ou melhor, idolatria na educação. O nosso próximo tema. Próximo título aí. Então, muitos ensinamentos nas escolas seculares são baseados em uma visão naturalista da realidade e contrária às escrituras. Antes, nós estávamos falando sobre a maneira de adorar a Deus, da forma que Ele nos pede, né? E aí nós tratamos a respeito de várias tipos de denominações que apresentam a Deus de formas extremas, uma em que você se torna ali um amigão, né? Como o pastor Moraes falou, e um brother, né? E aí trata de qualquer maneira. É interessante que Deus, ele é um conosco, mas ele não é um de nós. Ele é superior a nós. Ele é Deus, né? E aqui, quando vamos para esse próximo título, nós tratamos a respeito dos ensinos da educação dentro das escolas. Nós percebemos que há uma hipocrisia muito grande de pessoas que defendem pluralidade de ideias, pessoas que defendem o debate, pessoas que defendem a ciência, mas apresentam apenas uma teoria, a teoria que é dominante no mundo. E aí eu quero aproveitar o ensejo para destacar e parabenizar a educação adventista. A educação adventista, né, claro, é confessional e crê que Deus é um criador. Deus é responsável pela criação do mundo, Deus é uma verdade absoluta, né? Deus existe, Deus é real. Mas mesmo tendo essa crença, nós apresentamos que existem teorias que são contrárias àquela que a gente crê, àquela que a gente defende. A educação adventista apresenta o criacionismo, mas apresenta também o evolucionismo. Isso é importante
porque isso se torna honesto com os alunos. É honesto você apresentar todas as teorias. Você pode ter a sua opinião e defender aquela que você crê que tem mais lógica, que tem mais sentido. Mas o que é desonesto é você apresentar apenas uma teoria com uma verdade absoluta e não apresentar o outro lado. Quando nós vamos para o que muitas escolas ensinam sobre evolução das espécies, verdade relativa, inexistência de Deus, apresentam esses pontos como verdades que podem ser provadas em um laboratório. Verdades que são comprovadas e que não há nenhuma discussão sobre a sua veracidade. Que qualquer discussão sobre a realidade dessas coisas é uma discussão inócua. Mas não, tudo isso aí não tem como ser a mesma acusação que fazem a teoria criacionista, por exemplo, pode ser feita a teoria evolucionista. Não, vocês não têm como demonstrar, vocês não têm como comprovar, vocês não têm total evidência. Tudo isso aí pode ser aplicado ao evolucionismo também. Nós temos evidências. Sim, tem algumas evidências que corroboram essas teorias, mas não tem como demonstrar. Muita coisa não tem como demonstrar. Então, há uma idolatria para o evolucionismo, né, para a evolução das espécies. Há uma idolatria que é feita para N teorias. E nós, sendo cristãos, eu vou me arriscar aqui com grandes aspas, não devemos ter idolatria para aquilo que a gente defende. Devemos defender o criacionismo de todas as maneiras. Mas o que eu quero dizer em não ter idolatria para com isso? Não nos fixarmos apenas em conhecer o criacionismo. Nós precisamos ter noção do que o evolucionismo ensina, ter noção do que outras correntes de pensamento ensinam, para que assim possamos ter mais argumentos, até mesmo para defender as nossas ideias. Então, eu quero encerrar aqui essa minha participação citando um famoso debate que houve entre o bispo Wilberforce e o Bulldog de Darwin. Esqueci agora o nome dele. Ele era apelidado de o Bulldog de Darwin. Eles fizeram um debate em que esse bispo defendia o criacionismo e o Thomas Huxley, se eu não me engano, parece que é esse nome, Thomas Huxley, defendia o evolucionismo. Thomas Huxley, ele tinha noção do que a Bíblia ensina sobre o criacionismo. Mas o bispo Wilberforce, ele não dominava a teoria evolucionista. A conclusão é que o Huxley foi declarado o vencedor do debate. E esse debate ficou conhecido até mesmo, assim, muito importante, como uma das provas de que o criacionismo não tinha muita sustentação. E muitas pessoas passaram a dar mais atenção ao evolucionismo do que ao criacionismo. É muito importante, então, no nosso processo educativo, compreendermos essas coisas para assim podermos dar razão da nossa fé. A Bíblia, ela não tenta provar nada. Ela não tenta provar que Deus existe, não tenta provar que ela é a palavra de Deus. Ela apenas afirma. Ela é a palavra de Deus, Deus existe, Deus criou e pronto. Nós cremos nisso, mas nós precisamos exercitar a racionalidade da nossa fé e compreendermos bem aquilo que nós cremos, mas também compreendermos outras linhas de pensamento, porque isso vai nos ajudar a validar as nossas crenças. Então, para fazer o fechamento aqui do nosso estudo, eu quero chamar novamente o pastor Bruno Flávio. Fazendo aqui um apanhado geral do que nós vimos até agora, eu queria dar um destaque especial para uma coisa que todos nós falamos, que é o caráter não só educacional, mas transformador
da adoração e do culto. Vou colocar aqui adoração e culto. Por que eu digo isso? Porque por muito tempo nós criamos, até desenvolvemos com base, o Moraes citou ali a teologia do encontro, né? Eu também citei ali o liberalismo ali do Schleiermacher, uma noção de que a adoração ela é mais uma questão de como eu me emociono, né? De como uma reação das minhas emoções a Deus. E nós temos visto na nossa atualidade, ainda que tudo isso seja notícia, seja jornal de séculos atrás, nós vemos isso cada dia que passa. A gente tem uma adoração antropocêntrica, nós temos um louvor e um culto também antropocêntrico, onde se fala muito do como eu me sinto, de como eu estou indo. Tem algumas músicas, outro dia eu peguei minha esposa ouvindo uma música aqui, e a música falava mais sobre a pessoa, que a pessoa estava ali, como ela se sentia, do que sobre Deus. Então, e nós temos deixado de lado a questão de adoração como submissão a Deus e a questão do culto e de todo o processo litúrgico como sendo uma característica de educação e de transformação. Então, as músicas, nós temos pensado mais em formas de nos expressarmos, expressar nossas emoções e nossos sentimentos, e menos em enxergar isso como uma maneira educacional. O formato do culto é mais sobre como eu me sinto, sobre como eu reajo àquilo, como as minhas emoções são afetadas em relação ao que está sendo feito, do que propriamente dito um caráter educacional ali. O Moraes citou muito interessante ali o que aconteceu no povo de Israel depois ali de Josué, ali no começo do livro dos Juízes, que simplesmente esqueceram quem Deus era. Agora, uma coisa eu garanto, se todos os dias se seguissem exatamente os sacrifícios e até ali uma questão bem repetitiva, né? A gente vê os cultos judaicos até hoje, eles são muito repetitivos, ainda que exista hoje um espaço até um pouco maior, mas eles são muito repetitivos. Por quê? Porque a adoração e o culto, eles têm esse caráter transformador e esse caráter educacional. E nós perdemos muito disso quando a gente se foca só no aspecto individual, no aspecto emocional, que, diga-se de passagem, é uma influência teológica que veio bem mais recente, que não é tão bíblica. Então, o Pablo mesmo citou, falando ali da história de Davi, né? De como Davi vem trazendo a arca, e que na primeira vez Davi ele não obedece ali o que Deus fala, ele coloca em carros de bois, depois ele vai obedecer. E interessante que algumas pessoas veem esse texto e vão se focar, às vezes, nos aspectos emocionais do texto, em como Davi foi afetado emocionalmente, como as pessoas ao redor foram afetadas emocionalmente. Então, nós temos uma leitura anacrônica do texto bíblico e a gente acaba criando uma visão anacrônica de adoração e de culto, às vezes misturando um com o outro, como eu já falei, às vezes dizendo que adoração e louvor são a mesma coisa, às vezes tirando aspectos de submissão. Então, quantas vezes eu já não ouvi pessoas falando assim, eu não quero obedecer a Deus, eu não quero obedecer esse mandamento de Deus, mas eu me sinto bem nesse local. Às vezes eu já acompanhei pessoas, né, fiz apelo de batismo, estudos bíblicos, em que a pessoa fala assim, olha, eu sei que o que vocês ensinam é verdade, eu sei que o que vocês ensinam está na Bíblia, mas eu não me sinto bem aí, eu me sinto bem em tal lugar, eu me sinto bem fazendo essa ou aquela coisa. Ou seja, é uma completa deturpação do conceito do que é adorar, do conceito do que é prestar um culto a Deus, e acaba que na prática a gente tem uma adoração em que nós não nos submetemos a Deus, ou seja, a gente joga o conceito de adoração pela janela, e um culto em que a gente não cultua a Deus, um culto que a gente mais cultua o nosso ego, as nossas emoções, um culto em que no centro não está mais a palavra de Deus, o Filho de Deus e a própria divindade, mas no centro estou eu, como eu me sinto e como eu quero sair dali. Então, é necessário nós voltarmos, primeiro, temos uma base verdadeiramente bíblica do que é adoração, uma base verdadeiramente bíblica do que é culto, uma base verdadeiramente bíblica da liturgia, e entendermos essa função transformadora da adoração, transformadora do culto e transformadora da liturgia.
E eu acredito que essa é a direção que a lição nos colocou, entendendo que é impossível a gente não ficar um pouquinho. Tem um livro do J.K. Bale que fala sobre idolatria, e eu acredito que ele fala muito sobre isso, dizendo que você se torna aquilo que você adora. É impossível você não adorar uma coisa e você ficar um pouquinho mais parecida com ela. E da mesma maneira, se a gente acaba tendo uma adoração antropocêntrica, um culto antropocêntrico, na verdade a gente só vai estar se retroalimentando, né? A humanidade se alimentando de humanidade e a gente se afastando da divindade. Por isso, fica aí o apelo para nós enxergarmos a adoração como submissão, enxergarmos o culto como um processo educacional e também enxergar Deus no meio disso tudo como sendo o foco e o centro da adoração, do louvor, do culto e da nossa liturgia. Ok, muito obrigado pela participação aí do pastor Bruno Flávio, do pastor Pablo Amon. E nós queremos pedir aí um favor a você que nos acompanha. E você pode deixar a sua sugestão aí embaixo nos seus comentários, tá bom? Alguma ideia que venha à sua cabeça. Nós queremos sempre melhorar, queremos sintetizar ao máximo, queremos trazer coisas novas. Se você tiver alguma ideia, primeiramente aí se inscreva, né? Curta, compartilhe e deixe sua observação aí, sua crítica, sua sugestão para a gente poder cada dia mais melhorar. E agora eu quero finalizar com uma oração. Feche seus olhos. Bondoso Pai, muito obrigado, porque no contexto de oração, no universo da adoração, Tu não nos deixaste ignorante. Permita que nós lembremos de tudo que Tu tem feito para conosco e que essa lembrança seja aquilo que nos impulsione à adoração, que nós obedeçamos os Teus mandamentos e que compartilhemos também com aqueles que estão ao nosso redor para que o processo de adoração seja contínuo até a Tua volta e para a eternidade. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.